Nesta manhã de quinta-feira, quando celebramos a memória de São Domingo de Gusmão, a liturgia nos traz o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, quando celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, ouvimos no comentário inicial, no início do programa, que São Domingos foi um homem caridoso, um homem do diálogo, o homem que converteu a muitos pelo diálogo, mas também pela pregação, fundou a Ordem dos Dominicanos, dos frades pregadores. Ele, um homem cheio de bondade, cheio de fé, nos diz o comentário, cheio de espírito dialogal. Ele ensinou também a muitos a rezar o terço, na história bonita da aparição de Nossa Senhora a ele, que depois cada um pode procurar na internet para conhecer ou relembrar esta bonita história, este bonito encontro. Nossa Senhora que vai ao encontro dos seus filhos e recomenda a oração do Santo Terço, as rosas, cada Ave Maria, uma rosa que nós oferecemos a Nossa Senhora. E a liturgia nos traz esta página do Evangelho, onde Jesus
vai a Cesareia de Filipe com os seus e faz este experimento para saber se eles já estão preparados e entendendo qual é a verdadeira missão de Jesus. E Jesus pergunta aos seus discípulos, na verdade, o que diz o senso comum? O que dizem os outros a meu respeito? Quando alguém fala de nós, seja falando bem ou seja falando mal, sempre mexe conosco. É claro que quando fala bem, o nosso ego cresce, é massageado e a gente fica todo, né? Isso ajuda a gente a crescer ou a continuar no caminho certo? E quando fala mal, será que isso nos ajuda a mudar de vida, a repensar a nossa conduta? Mas Jesus não estava ali fazendo uma pesquisa de boca de urna para saber a sua popularidade. Não. Jesus queria saber o que o povo, como o povo enxergava a missão que Deus deu a ele para cumprir aqui na terra. E de repente Jesus faz uma pergunta muito pessoal, perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Outro dia eu deixava como tema do vídeo no YouTube: quem é Jesus para você? Ou quem é Jesus para mim, né? E é a pergunta que nós precisamos fazer no dia de hoje. Será que nós estamos preparados? Será que nós conhecemos Jesus? Será que nós acolhemos o seu propósito na nossa vida? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou porque Simão não respondeu por si só, disse Jesus, mas foi através do Pai, foi o Pai que te revelou isso. E será que nós estamos preparados? Ainda com esta resposta bonita de Pedro, professando a sua fé, reconhecendo Jesus como Messias, como Filho do Deus vivo. Às vezes acontece isso também com a gente, né? Quando estamos bem, quando tudo está correndo a nosso favor, nós até reconhecemos Jesus como Filho do Deus vivo, como Messias. Mas quando as coisas começam a apertar para o nosso lado, de repente a gente fica meio confuso e já não sabe mais qual é a verdadeira realidade e o sentido da missão de Jesus na nossa vida. Quando Jesus começou a falar com os discípulos do que iria acontecer, da sua paixão, morte, mas também da sua ressurreição, Pedro não aceitou. Diz o Evangelho que ele tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Queridos ouvintes, nós precisamos acolher o projeto de Deus em nossa vida como um todo. Não podemos ficar selecionando aquilo que nos interessa do projeto de Jesus para cada um de nós. Não tem meio projeto com Jesus? Não tem. Ou nós acolhemos o seu projeto por inteiro e caminhamos com ele firmemente, assumindo a nossa cruz de cada dia, mas também na esperança de chegarmos à ressurreição, ou nós abandonamos o barco. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça.
Pedro que reconheceu Jesus como Messias, como Filho do Deus vivo, é agora chamado de pedra de tropeço. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro já não estava mais pensando as coisas de Deus, disse Jesus. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Queridos ouvintes, a oportunidade que nós temos hoje de fazer esta reflexão, de pensar nesta palavra de Deus para cada um de nós no dia de hoje. Na minha caminhada, realizando a minha missão, eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, como Filho do Deus vivo, e eu acolho o seu projeto, ou eu sou visto como uma pedra de tropeço? Ou eu sou aquele que escolhe aquilo que eu quero do projeto de Deus, aquilo que me interessa e desprezo o outro? Vamos pedir ao Senhor neste dia, com a intercessão de São Domingos, o grande pregador, que saibamos também nós acolher o projeto de Deus em nossa vida, acolher a sua palavra por inteiro. Você que assiste, escuta, por favor, compartilhe este vídeo, compartilhe com seus amigos e peça a eles para se inscrever no nosso canal. Quase chegando a 1000 inscritos, né? Se inscreva no nosso canal, é importante também para o nosso canal crescer com os vídeos diários da meditação da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a você e abençoe a sua família. Assim seja.